Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz, da Espanha. Claro que você está percebendo que eu estou num cenário diferente aqui, né? Estou gravando esta semana já aqui na igreja do UNASP São Paulo, né? A nossa nova casa. Muito bem, vamos lá ao que interessa. O tema da lição desta semana é Jesus, o mediador da nova aliança. Como sempre, nós vamos começar pelo verso para memorizar, Hebreus 8, verso 6, que diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Em que sentido o ministério de Cristo é mais excelente e a aliança da qual ele é mediador é superior? A resposta é: em todos os sentidos. Primeiro, porque Jesus não tinha pecado, e segundo, porque o santuário em que ele entrou foi o próprio santuário celestial. Esse fato demonstra que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. A medida dessa superioridade é expressa com uma comparação baseada na entrada de Jesus no santuário celestial como mediador de uma aliança superior. Em Hebreus, a palavra teologicamente significativa, mediador, está sempre associada à nova aliança. Você pode ver isso em diversas passagens do livro de Hebreus. A nova aliança exigia um novo mediador. E pela sua vida de perfeita obediência e pela sua morte expiatória, Jesus inaugurou a nova aliança mencionada lá em Jeremias capítulo 31. E como eu já disse, a sua entrada no santuário celestial garante a aceitação de Deus do seu sacrifício e a atualização das disposições da aliança superior que ele mediou. A nova aliança é superior porque se baseia em melhores promessas. Este ponto significativo é visto na repetição do termo, na passagem que nós lemos, a repetição do termo melhor, que aparece duas vezes aqui no versículo 6. Cada vez com uma posição enfática na frase. Embora as promessas da nova aliança não sejam expressas em termos cultuais, e sejam silenciosas relativamente a um novo sacerdócio e sacrifício, o desenvolvimento subsequente mostra até que ponto estas promessas influenciaram a teologia do escritor, o apóstolo Paulo. A ligação entre os temas do sacerdócio e a promessa da aliança é fornecida no capítulo 10, versículos 15 a 18. É interessante você ler esse texto, para você ter uma compreensão mais clara, né? Aí está a base, é mostrada a base do perdão prometido na nova aliança, que se mostra como sendo o que Cristo realizou como sumo sacerdote, a importância do sacerdócio de Cristo. Jesus é a personificação da obediência da nova aliança. Por isso, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, além de ser o nosso substituto. A salvação não é apenas uma conquista da morte de Cristo na cruz, mas também de sua vida de obediência. Uma sem a outra seria insuficiente. Nós precisamos meditar sobre isso. A lição de domingo tem como título A Necessidade de uma Nova Aliança. O texto base para a lição de hoje é Hebreus capítulo 7, versos 11 a 19. E eu sugiro que você leia com atenção. Vou repetir, Hebreus 7, 11 a 19. É importante você ler esse texto, como eu tenho dito, para uma compreensão mais clara do tema. Essa passagem apresenta o contraste entre a antiga e a nova aliança, bem como entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico do Antigo Testamento. A antiga aliança estava baseada em sacrifícios de animais, e a mediação de sacerdotes humanos, que eram pecadores. O que fica claro é que o sistema do Antigo Testamento tinha uma importante função didática, e também protetiva ou protetora. Através daquele sistema, as pessoas podiam ter um vislumbre do plano da salvação, o elemento didático, no qual uma vítima inocente morria para que o pecador culpado pudesse ser perdoado. Aí estava, como eu disse, uma lição, uma lição didática. O sistema também era uma forma de proteger os israelitas contra a idolatria. Toda a forma de adoração que estava voltada para o verdadeiro Deus
impedia ou evitava que aquelas pessoas se voltassem para os deuses pagãos, embora isso tenha acontecido, infelizmente, algumas vezes. Só que aquele sistema do Antigo Testamento, apesar de ser muito bom e muito útil, ele tinha grandes limitações. A primeira limitação é que os sacrifícios de animais não eram capazes de prover perdão ao pecador. Era apenas um símbolo do perdão, né, que podia ser obtido unicamente através do sangue de Cristo, que ainda seria derramado. Outra limitação do sistema do Antigo Testamento é que os rituais não eram capazes de purificar o coração do pecador arrependido. Em contraste com isso, Jesus vem e estabelece a nova aliança. Por que nova? Primeiro porque, ao contrário da antiga, o seu sacrifício possibilita realmente o perdão de pecados e a purificação do pecador. É destacado no texto que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como nós já vimos em lições anteriores, o sacerdócio do Antigo Testamento era exclusivamente da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. Então, essa mudança de sacerdócio implica também uma mudança de lei. A lei exigia que o sacerdote fosse da tribo de Levi. Como Jesus é da tribo de Judá, uma mudança de lei. Não se trata aqui, evidentemente, de uma mudança na lei dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus, e sim uma mudança da lei do sacerdócio. Se não houvesse mudança de lei, Jesus não poderia ser o nosso sumo sacerdote, porque ele não era levita. A grande verdade é que, embora a antiga aliança tenha sido importante e útil, ela era apenas um símbolo. Ela não podia prover salvação. Nem mesmo os 10 mandamentos têm a função de salvar. A lei de Deus revela a condição pecadora do coração humano, mas somente Cristo pode prover o perdão e a purificação. Nós nos esforçamos para obedecer, não como um meio de alcançar a salvação, mas como uma resposta de amor à salvação que temos em Cristo Jesus. E eu diria, ainda bem que a nossa salvação não depende da nossa obediência. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz, nenhuma condenação há, não para os que obedecem perfeitamente, mas sim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa única segurança. O título da lição de segunda-feira é Nova e Renovada. Quando nós lemos em Hebreus a respeito da nova aliança, nós devemos ter em mente o que está em Jeremias capítulo 31, os versos 31 a 34. Eu vou ler aqui o versículo 31, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o verso 33 diz assim: Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A antiga aliança, na verdade, não funcionou como Deus havia planejado. Não porque a aliança tivesse algum problema, e sim porque o povo não conseguia cumprir as condições para o cumprimento das promessas de Deus na aliança. Então, após o exílio, Deus anuncia pelo profeta Jeremias que ele faria uma nova aliança. O termo usado aqui dá o sentido não de outra aliança, mas de uma renovação da aliança. A única forma de o povo cumprir as condições seria se eles tivessem o seu coração transformado. Por isso a promessa de que a lei seria inscrita no coração deles. Agora precisamos entender uma coisa fundamental nesse tema da aliança. A única forma de Deus cumprir as promessas da aliança é se as condições forem perfeitamente cumpridas. Só que o ser humano pecador jamais poderá cumprir plenamente as exigências da aliança. Então, qual é a nossa esperança? Deus enviou o seu Filho a fim de que ele cumprisse todas as exigências. E foi isso que aconteceu. Jesus veio e obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Então, nele, em Cristo, as promessas da aliança são cumpridas e através dele nós temos acesso ao cumprimento dessas promessas. Jamais pense que a sua obediência lhe dará direito à salvação. Como eu disse na lição de ontem, a nossa obediência deve ser uma resposta de amor à salvação que temos em Cristo. E nós louvamos a Deus por isso.
A lição de terça-feira tem como título A Nova Aliança tem um mediador melhor. O estudo de hoje comenta Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 6. No mundo antigo, a função mediadora dos sacerdotes pagãos consistia basicamente em aplacar a ira dos deuses e proteger as pessoas de serem castigadas pelos deuses. E nós corremos o risco de adotar esse mesmo conceito para a função sacerdotal de Cristo. Mas isso é um erro. A palavra grega usada para mediador, ela pode ser traduzida de várias formas. Ela pode ser traduzida, por exemplo, dando a ideia de um árbitro entre duas ou mais partes. Ela pode ser traduzida também dando a ideia de um negociador ou um corretor de negócios, que faz intermediação entre duas pessoas. A palavra mediador também, no original pode significar ter o sentido de ser uma testemunha. Mas nenhuma dessas traduções descreve bem a função de Cristo como mediador. Outra tradução do termo original é fiador, que é alguém que garante a execução de um contrato. Este é o significado de Cristo como nosso mediador. Ele garante a execução da aliança, do contrato, mediante a sua vida perfeita e a sua morte substitutiva. A aliança antiga, ou a antiga aliança, foi quebrada repetidamente por Israel, mas Cristo veio e a cumpriu plenamente. E a sua exaltação, como eu já mencionei no início da semana, a sua exaltação ao céu garante que as promessas de Deus aos seres humanos serão cumpridas. Quando o Pai o ressuscitou e o exaltou à direita do seu trono, Ele estava demonstrando que também vai nos ressuscitar e nos levar para o céu. Jesus é um mediador melhor. Melhor do que todos os sacerdotes levitas e melhor do que Moisés. Por quê? Porque Jesus ministra no santuário celestial e Ele mesmo foi o sacrifício perfeito por nós. Por isso podemos, como diz a Bíblia, podemos achegar-nos confiadamente ao trono da graça. Graças a Cristo, porque Cristo intercede por nós. Não como um árbitro, não como um negociador, nem como uma testemunha, e sim como o nosso fiador, aquele que garante o pagamento, ou que garantiu o pagamento do preço. Ele, Jesus, é a garantia de que podemos receber as promessas de Deus. A nova aliança tem superiores promessas. Esse é o título da lição de quarta-feira. Por que as promessas da nova aliança são superiores? Não é porque as recompensas da antiga aliança sejam inferiores às da nova aliança. Trata-se aqui não de recompensas diferentes, mas de categorias diferentes de promessas. No Antigo Testamento, Deus prometeu libertar o seu povo da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Mas quanto à salvação, não há diferença entre o método do Antigo Testamento e o método do Novo Testamento. Tanto na Antiga Aliança como na Nova, a salvação é alcançada unicamente pelos méritos de Cristo. No Antigo Testamento, a aliança foi ratificada pelo sangue de animais. No Novo Testamento, a aliança foi ratificada pelo sangue de Cristo. Por isso, a lei cerimonial foi abolida, porque o sangue de Cristo serviu como um pagamento completo e final, definitivo, dos pecados de toda a humanidade. Já não eram mais necessários aqueles sacrifícios repetitivos. E como já foi mencionado esta semana, em Cristo todas as exigências da lei foram cumpridas. Cristo possuía justiça perfeita, porque Ele obedeceu perfeitamente. Ele ganhou o direito à vida eterna, e também a todas as bênçãos de Deus. E nós recebemos essas bênçãos somente através de Cristo. E mais do que isso, além de nos dar acesso à vida eterna, Deus também nos concede o Espírito Santo que nos habilita a obedecer a Ele. E tudo isso em Cristo. Cristo satisfez as exigências da aliança. Portanto, o cumprimento das promessas de Deus para nós está garantido. O título da lição de quinta-feira é A Nova Aliança e o Novo Coração. A primeira aliança foi ratificada pela lei de Deus escrita em tábuas de pedra. Embora a pedra seja um elemento durável,
ela pode ser quebrada, assim como a lei de Deus foi quebrada pelos israelitas. O problema não era a lei escrita na pedra. O problema é que o pecado estava escrito no coração das pessoas, né? Conforme está em Jeremias 17:1. Eles simplesmente não conseguiam obedecer à lei escrita em pedra, porque o pecado estava escrito no coração deles. Mas aí vem a promessa de Deus de escrever a lei, não apenas nas tábuas de pedra, mas também no coração das pessoas. E coração na Bíblia é a sede dos pensamentos, refere-se à mente, à razão. Na nossa cultura ocidental, o coração é uma metáfora que se refere às emoções, não é isso? Ah, meu coração e tal, né? Mas na Bíblia, essa é uma metáfora que tem muito mais a ver com a razão. Isso significa que essa pessoa transformada pelo Espírito Santo desejará conscientemente, né, como um ato de decisão racional, obedecer a Deus. A sua vontade agora já não é pelo pecado, né, e sim pela santidade. Sua natureza espiritual é a que passa a prevalecer sobre a natureza carnal. A obediência passa a ser o desejo de seu coração como uma expressão de amor e gratidão a Deus pela salvação recebida em Cristo. O amor, a gratidão e a obediência passam a ser a grande evidência de que essa pessoa tem um relacionamento real e pessoal com Cristo e que o Espírito Santo exerce o controle sobre a sua vida. Esse deve ser o nosso maior propósito em nossa vida cristã. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a alcançá-lo. Muito bem, aqui nós terminamos o comentário desta semana. Espero que tenha sido uma bênção para você, como foi para mim. Muito obrigado pela sua participação. Vou pedir um favor agora. Por favor, continue vendo os nossos vídeos e divulgando também para outras pessoas. Esse projeto da editora Safeliz tem o único objetivo de levar o estudo da Palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. E isso só será possível com a sua ajuda. Quando você interage aí no canal, clicando aí no like, quando você compartilha esse vídeo, e dessa maneira estaremos abençoando outras pessoas também. Conto com a sua ajuda, a sua participação. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.